E aí galera que lê Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é um bate-papo quadrinístico pra gente conversar a respeito de um assunto um tanto que controverso, justamente o fato de que muita gente afirma que a Marvel não tem clássicos, quem tem clássico é a DC. Antes, porém, da gente entrar nesse assunto controverso, deixe-me fazer um pedido para você. Se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo e se inscreva no canal. Que se inscrever no canal você dá uma força muito grande para esse que vos fala. Além disso, curta o vídeo, que curtindo o vídeo você dá uma força também muito grande, porque ajuda na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. E também há duas outras formas de você ajudar o canal, que é comprando pelos links que estão aí na descrição do vídeo. Comprando por meio desses links, vocês dão uma força muito grande para a manutenção do canal, e também tem o botãozinho aí, seja membro, tornando-se membro do canal. Você também dá uma força muito grande para a manutenção do canal. Valeu pela força, valeu pelo apoio de vocês. E vamos então ao nosso bate-papo quadrinístico, conversar sobre esse lance da Marvel não ter clássicos. É notório, né, que existe sempre um rolo, né, uma discussão entre os dicinautas e os marvetes, né? Quem é melhor? Qual é a melhor editora? Qual é melhor isso e aquele outro? Eu confesso que eu sou marvete, mas eu não gosto de entrar nessa briga toda, porque eu sempre fui, desde que eu comecei a ler quadrinho com quadrinhos da Marvel e sempre fui muito inclinado à Marvel. Depois eu fui inserindo as histórias da DC dentro da minha jornada como leitor. Então eu gosto das duas editoras, tenho uma preferência pela Marvel, mas tenho um carinho também especial pela DC. E sempre tem umas discussões, né, de qual é a melhor, e sempre vem à tona esse lance de a Marvel não ter clássico. Quem tem clássico é a DC. Por quê? Porque é mencionado histórias como, por exemplo, Watchmen, O Reino do Amanhã, Crise nas Infinitas Terras, entre outras histórias que são marcantes, né, na vida dos leitores e também dentro do bojo histórico aí da editora. E às vezes as pessoas falam, mas fala pra mim qual é o clássico que a Marvel tem, fala pra mim uma história aí que seja assim, mas qual é a questão, né? O que é um clássico? Um clássico é uma história que marcou uma geração e que continua, e essa situação, aquela história, continua reverberando durante outras gerações, né? Ou seja, foi impactante aqui e continua sendo na vida de novos fãs e por aí adiante. Essa história é marcante desde o momento em que ela foi escrita, que ela foi publicada. Dali para frente, ela sempre acaba sendo lembrada justamente por toda essa importância. Então não dá, a partir disso, para dizer que a Marvel não tem clássicos, né? Porque ela tem. Por exemplo, dá para citar a morte da Gwen Stacy, que é um dos grandes clássicos da Marvel, um momento extremamente forte dentro da história do Homem-Aranha, dentro do seu combate, do seu embate com o Duende Verde. É uma história muito bonita, é uma história muito bem trabalhada, é uma história que tem esse lado assim que você vê ali um Peter Parker, um Homem-Aranha com muita dor, ao mesmo tempo com raiva e tantos outros sentimentos que vão se misturando no coração dele. Ou ainda a gente olha para uma situação dessa e um outro clássico que sempre vai estar chamando a atenção, porque para mim também é um clássico, também dentro de uma história do Homem-Aranha, é a morte da Jean DeWolff, né, que é uma história que aí foi reverberando também dentro das narrativas e da história do Homem-Aranha. Então a Marvel tem clássicos, sim, a morte de Jarella, por exemplo, dentro das histórias do Golias Esmeralda, é outra história bastante impactante, que marcou o seu tempo e que vira e mexe quem acaba lendo essa história fala assim, cara, mas que história bacana, que história legal, que história significativa, justamente por quê? Porque foi trazendo essas coisas assim, a Guerra Kree-Skrull, que também é sempre lembrada, ou seja, a Marvel tem seus clássicos. Eu separei 4 aqui para mostrar para vocês e para a gente falar rapidamente de cada um. Por quê? Porque são histórias que, dentre muitas, né, são sempre lembradas pelos leitores. A primeira que eu quero mencionar, inclusive, é essa aqui, ó, A Morte do Capitão Marvel, do Gene Starlin, Steven Englehart, Doug Moench e do Pat Broderick. Gente, isso daqui é uma senhora de uma história que tem uma carga dramática extremamente forte, onde a gente vê um super-herói, um cara cheio de poderes e tudo mais, que está sendo vencido pelo quê?
pelo câncer, ou seja, embora tantos poderes, embora tantas possibilidades e tantas coisas, não é possível vencer o câncer nessa situação, e o Capitão Marvel está morrendo, tá parando aí nos braços da morte. Por causa de quê? Por causa dessa situação. Então, é uma história muito bonita que, se você não leu, leia, né? E tanto é que o Capitão Marvel é um personagem que nunca deve ser trazido de volta, justamente para não quebrar o impacto que essa história trouxe, né? Então, é muito bacana. Para mim, é um grande clássico dos quadrinhos, A Morte do Capitão Marvel. Um outro grande clássico dos quadrinhos, na minha opinião, e que foi publicado pela Marvel, é essa paradinha aqui, a saga da Fênix Negra, né? Que aqui eu tenho os maiores clássicos dos X-Men. Esse é o volume 4, né? E essa edição aqui é fácil de achar, não os maiores clássicos, né? Mas o encadernado em capa dura é mais fácil de achar, e é uma história também que marcou o seu tempo, tem toda a sua carga dramática também, a questão em torno do Clube do Inferno, de como a Força Fênix foi dominando a Jean Grey, e por aí adiante, o combate com a Guarda Imperial, Shi'ar, e os sacrifícios que são feitos na história, os medos que vão surgindo no coração dos X-Men, entre outras coisas, de uma história lindamente escrita pelo Chris Claremont e o John Byrne, né, e desenhada pelo John Byrne, uma fase áurea dos X-Men, né, talvez, e tido por muitos como a melhor fase dos X-Men, quando teve essa parceria entre o John Byrne e o Chris Claremont. Então, se você nunca leu, leia, porque sem dúvida nenhuma isso aqui é sim um clássico da Casa de Ideias. Outro que eu acho que não é uma história, na minha opinião, fantástica, incrível, maravilhosa, porque ela foi muito assim criada na questão de vender boneco, de vender brinquedo, foi Guerras Secretas, que eu tenho aqui na coleção histórica Marvel, em 4 volumes, e tem outras histórias aqui, né? Não tem só Guerras Secretas, mas Guerras Secretas é um clássico da Marvel, que obviamente não dá para compará-lo com Crise nas Infinitas Terras, né? Porque às vezes tem um ou outro que quer comparar, mas não dá para comparar. E onde os heróis e vilões são levados para um determinado planeta, e ali eles vão entrar num embate entre si. É uma história legal, é uma história que tem seu caráter divertido e tudo mais. Não é, como eu disse, algo, na minha opinião, extraordinário, fantástico, coisa e tal, mas é uma história muito importante dentro da cronologia da Marvel, e que acabou se tornando, sim, um clássico da Casa de Ideias. E, por fim, uma história que, para mim, ela é simplesmente fantástica, maravilhosa, incrível, e que quanto mais eu leio, mais eu gosto dela. Demolidor, A Queda de Murdock. Isso daqui é uma obra-prima dos quadrinhos, independentemente de editora, independentemente de gênero, tá? Ou seja, super-herói, sei lá, mangá, seja o que for. Para mim isso daqui é uma obra-prima, e se vai fazer uma lista das 10 melhores HQs da vida, sempre o Demolidor, A Queda de Murdock está na minha lista, porque é sensacional, porque a gente vai ver como o Matt Murdock, que estava lá no céu, parou literalmente no inferno, porque a vida dele virou toda de ponta cabeça, e como esse homem se reergueu dentro de um conceito, digamos assim, inclusive de ressurreição, embora ele não tenha morrido literalmente, né? Mas aquilo que ele foi, morreu. O homem que ele era, morreu. O homem que renasceu é um outro Matt Murdock. E essa história, ela é pura e simplesmente sensacional. Ela, enfim, é aquela história que enche os olhos de quem lê, é maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Ou seja, é uma história que passou-se e muito o tempo, e ela continua extremamente relevante, ela continua extremamente atual, e para mim é o melhor arco de histórias do Homem Sem Medo, e uma das melhores histórias em quadrinhos de todos os tempos, que é escrito pelo Frank Miller e desenhado lindamente pelo David Mazzucchelli. Enfim, galera, a Marvel tem clássicos, olha só, entre outras histórias que poderiam ser citadas. A grande questão é que muitas vezes, na minha opinião, a DC, ela
ganhou esse status justamente por trabalhar algumas coisas bem, como por exemplo histórias alternativas, né, de terras alternativas, realidades alternativas, e dentro de saber explorar muito bem isso, a DC acabou construindo histórias muito expressivas e que marcaram o tempo e que caracterizam muito, né, a editora. Mas a Marvel também tem os seus méritos, né, também tem suas histórias marcantes, e o clássico reside nisso, na minha opinião, né? Essa história marcou uma geração e continua marcando gerações futuras, e eu penso que as histórias que eu mencionei aqui, né, as que eu mostrei e as só que eu mencionei, entre outras que são possíveis e que você pode deixar aí nos comentários, mostram que ambas as editoras têm clássicos, né? E isso é bacana, mas não só isso, né? É também um jeitinho legal de gerar uma discussão, né, entre colecionadores de quadrinhos, entre marvetes e discinautas, tentando mostrar qual das duas é a melhor. E na minha opinião, né, eu tenho a minha preferência pela Marvel, mas enfim, dá para se divertir pra caramba também lendo quadrinho da DC, e de repente dá para você se divertir muito também lendo quadrinho da Marvel, porque o importante é a gente ler os nossos queridos gibizinhos. Bom, galera, é isso daí, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Deixa aí nos comentários o que você acha desse lance aí da Marvel não ter clássico, tem, não tem, quais são as suas histórias preferidas da Casa de Ideias e que você considera clássicos, e vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu fico por aqui, logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.